muito marcante, mas que não precisava falar alto para ser ouvida. A minha trajetória artística começou com a Dona Maria, porque eu comecei a fazer dança com ela aos 7 anos de idade. E eu permaneci com ela dos 7 aos 13, começando inicialmente com aulas de crianças, depois eu não me lembro exatamente com que idade, mas ela me convidou para trabalhar com o grupo dela. Que aí eu continuava trabalhando com ela, mas aí era misturado com adultos. Depois desse período, que para mim foi bem extenso e foi muito marcante com ela, foi que eu comecei a estudar dança formalizada, técnicas da dança, enfim, e acabei ficando na dança, me formando em dança na Universidade Federal da Bahia. Depois, voltando para São Paulo, eu trabalhei com vários grupos aqui, inclusive o Balé da cidade de São Paulo, e findei na Martha Graham, em Nova York. Depois de um período aqui no Brasil, eu fui para fora e fiquei 15 anos lá fora, dos quais 8 dançando na companhia da Martha. E voltando ao Brasil, eu retomei, acabei me envolvendo de novo com a dança, mas aí como professora, um pouco como coreógrafa, fiz uma formação em Pilates e comecei a trabalhar com Pilates também. E tive uma passagem pela São Paulo Companhia de Dança como professora de técnica e ensaiadora lá, e hoje em dia eu estou aqui na Escola de Dança de São Paulo como coordenadora pedagógica. A lembrança que eu tenho da Dona Maria é de uma pessoa muito doce, assim, muito sensível, muito acolhedora. Eu me lembro, assim, de memórias físicas fortes que eu tinha de cubos pretos que ela usava, que a gente trabalhava, assim, me lembro encostada de frente para a parede, trabalhando as tensões da perna, assim, com o joelho apoiado nesse cubo. Me lembro de muito pano preto que a gente usava. Me lembro de Carmina Burana, por alguma razão. Eu não sei te dizer com que idade que era isso, mas que ela usava, que ela fazia escolhas musicais, assim, que não seriam as escolhas musicais de musiquinha tati-bitati para criança, quer dizer, ela já entrava. Me lembro dela trazer muitas referências das artes plásticas. Era um universo, assim, muito rico, muito divertido, que eu acho que ela me ajudou a me apaixonar pela dança desde o início, porque já veio apresentada como um todo. E eu acho que eu tive muita sorte, de verdade, de ter começado e ter podido ficar esses anos todos, sei lá, 6 anos da minha vida, trabalhando os elementos da dança antes de entrar no formal. Eu não tinha noção nenhuma das formas da dança, das figuras estratificadas, nem de um tipo de técnica. E, na verdade, na hora que eu comecei a fazer técnica, eu tinha as habilidades que eu precisava. Não foi difícil. Então, aí eu tive um progresso muito rápido. Eu estava começando dança com 13 anos, estava começando a fazer técnica aos 13 anos, mas eu já tinha uma bagagem muito boa de todos os fundamentos da dança que tinham sido muito trabalhados por ela, né? Então, quando eu comecei a fazer dança, a coisa deslanchou com muita rapidez. A casa era construída de uma maneira que, na verdade, a gente descia, né? Era no Sumaré a casa, então a gente descia uma escadaria e essa parte do estúdio ficava separada da casa, tinha uma entrada separada, tinha um vestiário separado e tinha essa escada que, inclusive, isso eu me lembro bem, enquanto pelo menos eu era criança, aquela escada era tabu, aquela escada era proibida. Eu me lembro de ter uma vez quebrado essa proibição e fui pega lá em cima pelo seu Herbert, assim, foi uma bronca daquelas, porque ela trabalhava em casa, mas tinha, pelo menos com as crianças, era assim, não era para subir. Mas eu me lembro assim que era uma grande farra, para mim era uma grande farra. Tudo que ela propunha não era uma coisa, tenho que ir na aula de dança. Ficou claro, eu queria sempre dançar. O que me convidassem para fazer de dança, eu ia querer fazer, porque a minha imagem, a minha concepção de dança veio por esse lado, assim, de uma coisa muito estimulante, muito criativa e muito completa. Tinha essa riqueza de outros elementos que ela trazia, de música, de cenografia, né? Sempre trabalhando muito com espaço, sempre trabalhando com improvisação. Tinha algumas coisas que eu posso imaginar que fossem exercícios, mas sempre com muito espaço para o indivíduo. Não era uma pessoa
crítica nesse sentido, né? Que aí cobrava, que chegasse e que cerceasse. Não foi isso que eu pedi. Se não era, acho que se não era o que ela pedia, ela transformava, que passava a ser. Se era isso que aparecia, ela ia lidando com isso, mas de uma maneira muito doce, assim, né? Não era uma pessoa brava, autoritária, era sempre muito sensível, acho que é a palavra que me vem. O legado dela é a base, ainda é a base do meu trabalho em dança. Porque ela me apresentou os elementos da dança, né? E sem sequer propor uma fórmula de como usar. Assim, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, experimenta. E é o que eu estou fazendo até hoje, estou experimentando com esses elementos, independente de qual capacidade, se era como aluna de dança, depois como intérprete, bailarina, depois como professora, como etc. Você continua mexendo com esses elementos. Fui muito afortunada nesse sentido, porque até hoje, assim, não tem um dia que se passe que eu não pense nela, porque continuo lidando com esses elementos que ela me deu, que ela me apresentou e que me encorajou a usar. Então, mesmo em situações em que eu me vi, sei lá, intérprete da Martha Graham, onde existia uma moldura, uma referência muito forte, um grau de exigência muito grande, mas eu ainda tinha da onde eu continuava, né, sorvendo dessa fonte. Tinha de onde tirar e procurar um jeito de interpretar aquele movimento de uma maneira mais rica ou mais interessante. Eu tinha essa base muito sólida, então sou muito grata a ela.